Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Prosperar. E aí, me conta o que você tem achado dos nossos episódios até agora. Quem você mais gostou do Pode Prosperar até agora? Comenta aqui embaixo qual episódio você mais gostou e quem você quer que a gente traga novamente. Fala aqui embaixo, comenta aqui para que a gente possa, quem sabe, trazer essa pessoa novamente. Ou, se você tem desejo de ter alguém aqui do Pode Prosperar, quem que você gostaria que estivesse aqui com a gente. Coloca o nome dela aqui embaixo, quem sabe o seu desejo será realizado, hein? Agora, mudando um pouquinho de assunto, você deve estar reparando que estamos num lugar diferente. É isso mesmo, pode prosperar, prosperou. Spese, estamos num novo estúdio. Depois os meninos vão mostrar para vocês um 360 aqui do estúdio, para vocês verem que lindo o nosso estúdio, o teto maravilhoso, tudo muito lindo, sabe por quê? Porque você merece. Isso não é pro Jefferson. Isso não é simplesmente porque queríamos um conforto. É porque você merece um sinal cada vez melhor. Você merece uma imagem cada vez melhor. Um espaço cada vez melhor. Porque nós temos a mentalidade de prosperidade. E você merece ter essa mentalidade e receber isso na sua casa para que você também possa prosperar. Então seja muito bem-vindo ao nosso novo estúdio do Pode Prosperar. É com muito prazer que eu mostro para vocês e entrego para vocês esse novo estúdio. E para começar esse estúdio, né, vamos colocar, lançar esse estúdio, eu trouxe um amigo, literalmente um amigo, queridaço, e que eu sou fã dele. Eu ainda não falei para ele que eu sou fã dele, não, mas eu sou fã dele. Na verdade, eu já falei outras vezes, né, porque eu sou seu fã. E ele é corretor imobiliário, ele é legendário, ele é marido da pastora Vanessa Meirelles, da Igreja Boas Novas Church, pai do Arthur, do Pedro e da Manuela. Esse trio incrível. E Pedrão, futebol. Nós vamos ter uma beirada de chinelar também, né? Nós estamos investindo. Do Pedro, no Arthur e no Pedro também. O Pedro daqui a pouco tá jogando bola também, né? Os dois. E ele é corretor imobiliário. Um dos melhores de Belo Horizonte. Nos top 10 de Belo Horizonte está o meu amigo e querido Rodrigo Noronha, que é com quem eu vou conversar agora, Roli. Que prazer te ter. Prazer, cara, meu irmão. Tá Que maravilha ter a It. eu que agradeço. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder ter você. Falei aqui no inicinho que eu sou seu fã, porque nós estamos juntos aí uns 5 anos, né? Mais ou menos. E eu vejo a evolução do Rodrigo e como é legal ver isso. Né? Seus meninos, Manuela, Arthur, Pedro, prosperidade e o Rodrigo só avançando. Bem, E não tinha um lugar melhor. Eu tô sentindo por que eu trouxe o Rodrigo antes para falar sobre prosperidade. amém. Nada melhor do que prosperar. Com certeza. Pode prosperar. Todos podem prosperar. Exatamente, essa é a ideia. Também essa é a ideia. Bom, é um prazer poder estar aqui, Pastor Jefferson. Eu agradeço pelo convite. Quero me apresentar. Meu nome é Rodrigo Noronha. Estou aqui, tenho 35 anos. Como você disse, sou pai, sou agendário, sou corretor de imóveis. E aí você me perguntou, o que você é? Eu falei, sou corretor de imóveis. Sou corretor de imóveis com muito orgulho. E nada melhor do que falar sobre isso aqui. Pode prosperar. A gente vai entrar, eu acredito nisso. E a verdade é que a mensagem que a gente está aqui hoje para poder transmitir, porque nós vamos colocar isso para que outros profissionais da área também entendam o porquê que eu estou aqui, Sim, é que eles podem prosperar. exato. Porque por muitos anos e por muitas décadas, até mesmo eu, lá atrás, antes de virar corretor de imóveis, de ser corretor de imóveis, eu tinha uma visão distorcida, talvez, desse profissional que realiza tantos desejos e dá tanta direção para tantas famílias. Exato. Então, acredito que a gente vai entrar um pouco nisso, mas é um prazer poder estar aqui. E vamos com tudo, porque o Pablo tem certeza que vai ser edificante. Muito obrigado por ter vindo. Mas pode prosperar. A nossa ideia principal é sempre mostrar para quem tem casa um pouco de quem é o Rodrigo Noronha, de onde ele saiu e o que ele fez para chegar até aqui.
para que as pessoas entendam que é possível também para elas. Porque muitas das vezes o ciclo dela social não mostra e não dá e não traz essa visão de futuro e de prosperidade. Sim. Então nós vamos levar isso para casa das pessoas, exatamente essa prosperidade. Então minha primeira pergunta para o Rodrigo é: quem é o Rodrigo e de onde saiu o Rodrigo? Bom, vamos lá. Eu tenho 35 anos, eu estou há 12 anos aqui em Belo Horizonte, né? Os meus pais é uma mistura de mineiro com paulista. E o Rodrigo está em Beará porque todo mundo me faz essa pergunta, né? Uma das principais perguntas que eu respondi no começo quando eu cheguei aqui foi: cara, o que um paulista vem fazer Belo Horizonte? Porque é em São Paulo que as coisas funcionam, aquele papo que a gente está acostumado. Tudo acontece em São Paulo é outra visão, é outra situação. Cara, realmente é. Mas Deus me trouxe até aqui para cumprir um propósito, né? A gente vai na caminhada entendendo. E o Rodrigo, os meus pais, o meu pai, ele é de uma cidade do interior aqui de Minas Gerais, que chama Dores Lindar. Isso. E de uma coisa. Exato. E o meu pai, ele trabalhou no banco, que é o Banco Mineiro, né? A SEC Mineira. E os meus tios todos moram aqui em Belo Horizonte, enfim. Por situações, eu saí de São José dos Campos, vim a BH, né, a passeio, vamos dizer assim. As coisas aconteceram que eu acabei ficando, né? Então, no ano de 2012, eu vim para Belo Horizonte e acabei conhecendo aqui muitas coisas, acabei conhecendo o mercado. Tive uma pessoa que me apresentou 80% do que eu sei hoje, né? Sou muito grato a ele, a gente pode falar um pouco disso. E aí ele me incentivou a entrar nessa jornada do mercado, né? Me mostrou, me fez entender que eu tinha um lado comercial muito forte, um lado onde eu conseguia me relacionar muito bem com as pessoas e eu dava acesso tanto a um quanto a outro, e eu também conseguia quebrar uma barreira da praticidade de se relacionar, né? Eu não tinha vergonha, eu não tinha medo de receber um não, eu não tinha horário, era o cara ambicioso, eu queria ter mais, eu queria fazer mais. Isso casou com a minha profissão. Né? E aí, você saiu de São José dos Campos Isso. e veio para Belo Horizonte há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Qual foi a primeira coisa que você veio fazer em Belo Horizonte? Qual foi o seu primeiro trabalho? Já foi corretagem? Então, foi corretagem. Eu cheguei aqui, eu vim para casa de uma tia para poder ficar alguns dias, para entender o que eu poderia fazer, porque eu estava meio que sem destino, já tinha acontecido alguns fatos comigo e eu precisava de um direcionamento. E aí eu conheci essa pessoa, que é um corretor de imóveis. Hoje ele é um grande empresário, tem algumas imobiliárias do Belo Horizonte. E ele me apresentou o mercado imobiliário, que fez entender que eu conseguiria fazer o que precisava ser feito dentro do mercado. Na época, eu fazia um pouco de tudo. Eu queria ganhar dinheiro. Então, aonde estava ali uma oportunidade de ganhar uma comissão, eu estava dentro. Sim. Pegava de um, colocava no outro. O que você está querendo? Eu quero isso. Então, vamos buscar e vamos trazer para cá. Que é o que, às vezes, o cara fez. Eu não sou muito a favor do que vender tudo. Não, você tem que saber fazer uma coisa. Mas na época eu não tinha direcionamento, eu não me vestia, eu não entendi o que eu queria. Eu fazia um pouco de tudo. Né? E eu usei, ele me fez entender que eu podia usar todo esse traquejo que eu tinha, toda essa expertise que eu tinha, todo esse talento que Deus tinha colocado em mim, que talvez eu usava para coisas banais, né? Para coisas completamente sem destino e sem propósito. Ele me fez entender isso. Foi uma caminhada, foi uma jornada, e eu aprendi a trabalhar no mercado imobiliário. Voltando um pouquinho lá, quando você mudou para Belo Horizonte, quando você começou na corretagem, me conta um pouquinho desse início, essa experiência. Então eu posso chamar de você o padrinho. Nós vamos melhorar padrinho. De nem todos conseguem. Né? Deu padrinho, Deus me apresentou um cara com um coração muito bom. Na época ele trabalhava numa grande construtora e ele já estava preparando para poder abrir a primeira imobiliária dele.
A gente se conheceu um assunto informal através de uma prima minha, ele era amigo dela em comum. E ele falou assim, cara, eu quero te ensinar o princípio do princípio. Então, eu comecei do menos 2 na profissão, né? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha estudo, eu não tinha visão, eu tive que começar a entender isso. Eu aprendi literalmente do zero. É você chegar num lugar e falar assim, o que eu vou fazer? E aí a pessoa pegar você e falar assim, ó, primeiro você faz isso aqui, depois você faz isso. Então eu aprendi realmente tudo da poetagem do zero. Sim. Né? Então ele estava abrindo ainda uma imobiliária, ele ainda trabalhava, mesclava, trabalhava num lugar e no outro. E aí ele falou assim, Rodrigo, eu quero te ensinar, mas para eu te ensinar eu preciso que você esteja junto comigo nisso aqui, mas eu não consigo estar 24 horas, então ao mesmo tempo que eu vou te ensinar, eu preciso que você tenha a força de vontade de aprender sozinho. Sim. Então eu fui me especializando nisso, ele foi me passando algumas coordenadas e a gente a gente melhava uma sala com outra pessoa, né? Começamos ali um direcionamento, ele começou a me falar algumas coisas, mas o que eu não sabia era que na primeira semana, no 5º dia que ele me contratou para trabalhar com ele, só voltando um pouquinho, como ele me ensinou, ele escreveu no papel, eu falei assim, cara, primeiro você tem que aprender na corretagem é captar imóvel, você precisa ter produto para você vender. Você vai vender o quê? Você precisa ter uma coisa para você vender. Sim. Então, você precisa ter produto. Para você ter produto, você precisa captar, você precisa fazer a captação daquilo ali. E aí ele me deu papel e falou assim, ó, vou te ensinar a fazer a captação. Aí ele me ensinou e eu comecei. E eu tava assim, cara, eu preciso disso, é a minha última chance, sabe? Tipo assim, eu quero. E aí eu fui começando. Só que o que eu não sabia é que no 5º dia ele ia pra lua de mel com a esposa dele. No 5º dia, no 4º dia que chegou pra mim e falou assim, cara, então amanhã eu vou viajar. O telefone da empresa tá aqui e vai tocando. E eu, cara, como é que eu vou fazer agora? Não que agora porque tá tudo de mim, vamos embora. E aí, é uma coisa que não é natural no mercado, mas 2 dias depois que ele viajou, o telefone tocou, já tinha algumas placas na rua do ambiente que a gente trabalhava, na região que a gente trabalhava, o telefone tocou, e ele falou assim, ó, se surgir um cliente, você passa para fulano atender, ele vai ajudar a gente, e se você ainda fica off. Eu falei, aí o telefone tocou, eu atendi era o cliente para ele me citar um apartamento. Um cara muito bacana, muito legal. Eu falei, eu vou tentar esse cara. Não vou deixar que esse trem passar, não. Eu me vou lá. Eu mesmo vou lá. E no 7º dia, quando eu fui atender o cliente, a gente teve uma empatia muito grande, eu lembro o nome do cliente até hoje, uma pela Ivaí. Que legal. Eu lembro do primeiro apartamento que eu vendi, minha prima me deu uma carona para ir até lá. Então, Nem carro você tinha. não tinha carro, eu vim aqui completamente desprovido de tudo. Quando eu vim pra cá, meu pai me deu assim, me deu. Ele falou assim, ó, vou te dar, isso é porque eu sei que você não tem nada, eu não tinha realmente nada. Eu vim pra cá com a expectativa de fazer algo, de realmente entender o que eu poderia fazer para um novo direcionamento. E meu pai me deu e falou assim, a hora que acontecer alguma coisa, você resolve. Então eu vim assim, com mínimo, vim pra sobreviver. E no 7º dia eu fui atender esse cliente com força de vontade. Então, assim, as pessoas não precisam esperar ter tudo na mão para começar a fazer alguma coisa. A força de vontade e a capacidade que você tem dentro de você, ela te incentiva a fazer as coisas, né? Então vamos parar nessa fala sua. Hoje, você não vê que muita gente está parada porque ela não toma a atitude de fazer alguma coisa? Parece que ela tem que estar com o mundo dela perfeito, com aquilo que ela projetou perfeito para ela começar. Oportunidade certa para poder fazer algo que já está pronto para ser feito, né? Sim. Eu vejo assim, você precisa de fazer. Do jeito que você tem, da forma que você tem, se você entende que aquilo faz sentido, você precisa de colocar em prática.
Existem muitos talentos por aí que estão enterrados e parados por conta disso. Talvez uma mente bloqueada de fazer, eu preciso de ter uma estrutura certa. Eu preciso de ter algo para eu colocar isso em prática. Você precisa de primeiro colocar em prática, porque depois você tem estrutura para poder melhorar aquilo. Sim, sim, Né? exatamente. E é isso que aconteceu comigo. Aham. Né? E aí você vai ter esse cliente e vai ir, Atendi esse cliente no 7º dia, o que ele fez? A gente e tem papel solicitado, e tal, e você. Porque assim, essa é a sua primeira venda. Na verdade, sim, é o primeiro atendimento, né? Não era a primeira venda, não. Era o primeiro atendimento de mercado imobiliário. Aham. Era o quê? Uma casa ou um apartamento? Era um apartamento super simples. As pessoas hoje, elas veem o Instagram Aham. e veem as vendas que a gente faz, elas não conseguem entender. Era um apartamento lá no bairro Califórnia 2, na rua Patrício Barbosa. Era um apartamento super simples. Na época foi vendido por 118 mil. Então, assim, foi uma venda, assim, bem simples para esse momento agora, que hoje, Sim. dificilmente você vai achar alguma coisa por 118 mil. Sim. Né? E na época tinha aqueles programas Minha Casa Minha Vida, eu usava todo aquele contexto. E a gente trabalhava esse tipo de imóvel. Né? Eu comecei a trabalhar esse tipo de imóvel. Então, eu fiz esse primeiro atendimento. Não era venda, não. Eu queria vender. Aham. E acabou que chegou lá do Lica. Cara, gente boa demais, Mineirão e tal. A gente trocou uma ideia. Eu consegui transparecer para ele o de prioridade, não dá para fazer. Você disse tudo. Então a gente foi conversando, ele gostou do que eu fiz, gostou do apartamento, me fez uma proposta. Aí eu liguei, a gente organizou tudo e eu vendi no 7º dia do mercado imobiliário. Ó. Eu assim, por um lado, isso foi bom, porque isso me deu gás para poder continuar, né? Me deu financeiramente, me deu um retorno para que eu conseguisse entender, beber a água do mercado, é o que a gente fala, né? Todo mundo hoje, quando entra no mercado imobiliário, fala, cara, você precisa beber água do mercado pra você entender aonde que você está pisando, Sim. né? Então isso me deu fôlego para trabalhar, me deu fôlego para viver e até para eu falar assim, opa, eu enxerguei que agora eu acho que é isso que eu quero. Aham. Isso Né? é bom, né? Isso é bom e foi gostoso para mim, eu me senti realizado. A partir daí eu comecei a ter paixão no mercado imobiliário. Agora me conta como que o dono que estava de lute, reagiu ao saber que você tinha mentido. Ficou doido. Aí ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, cara, o que é isso? Eu falei, cara, tô uma proposta na mão, vamos resolver. Ele resolveu de lá. A gente assinou o contrato. Recebi a comissão ali na entrada, deu tudo certo, fui super feliz, o negócio foi bacana demais. Coisa de 20 dias estava tudo resolvido. Né? E dentro desses próprios 20 dias, eu já estava fazendo outros negócios. Então eu comecei a entender o jogo do mercado. Sim. Entendeu? Eu comecei a jogar esse jogo. Então eu falei assim, agora eu entendi onde eu quero chegar. Eu entendi o que eu posso fazer. É essa linha que eu quero, né? E aí eu comecei a me empenhar no mercado imobiliário. Eu enxerguei que poderia existir algo que eu já estou vivendo hoje. Sim. Falei, eu preciso, eu vejo o alvo, né? E aí eu comecei a ficar louco, eu comecei a pesquisar, eu comecei a viver o mercado imobiliário. Diferente só de você estar ali para poder ganhar uma comissão. Sim. Né? Eu comecei a viver o mercado imobiliário. Eu empenhei muito mais para poder estar dentro. Que legal. E me conta, aí depois que essas vendas foram acontecendo, você foi se envolvendo mais no mercado imobiliário. Isso. Qual que foi o direcionamento que você se deu para que você aprendesse mais? Porque ele é simplesmente olhar para um imóvel e comprar. Não vendê-lo, não. Tem todo um estudo, tem muita coisa. Eu aprendi a fazer algumas coisas no mercado imobiliário. Comecei a estudar mais, comecei a me empenhar mais. Comecei a fazer algo que eu tive direcionamento dele mesmo. Falei assim, você precisa se envolver com outros profissionais do mercado. Você precisa entender o que os outros estão fazendo, o que os que já estão prosperando no mercado e começar a ir nessa linha. E aí eu comecei a me envolver mais com o pessoal do mercado, eu comecei a me envolver mais
em eventos do mercado, eu comecei a estudar mais o mercado imobiliário e comecei a deter de vendas. Eu comecei a falar assim, ó, o que os clientes estão querendo. Então, na época, a gente trabalhava numa região que era uma região de Belo Horizonte, que ela era considerada CD, vamos dizer assim, né? Eu comecei a vender, por quê? Eu criei eu entendi um padrão que aqueles clientes queriam. Como eles queriam ser atendidos, né? Então, eu sempre tive um lado, vamos dizer assim, um pouco vaidoso, né? Eu sempre gostei de me vestir bem, eu sempre gostei de ter boas roupas, não boas marcas. Óbvio, hoje eu posso me dar o luxo, às vezes, de comprar uma camisa melhor, de comprar um blazer melhor, de comprar um sapato melhor, mas nem sempre foi assim, né? Lá no começo, eu me destaquei dentro de alguns bairros e eu vendia muito. Eu me destaquei dentro de alguns bairros justamente pelo meu posicionamento. Então, eu não gastava muito com isso, mas eu sempre estava muito bem alinhado. Sim. Então, eu passava uma imagem para aquele cliente de quê? Segurança e autoridade. Sim. Estar alinhado, né, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, e até mesmo no posicionamento que você tem com o cliente para ele poder deixar. Porque, na verdade, você não pode pensar só no cliente comprador. Sim. Você pensa também no cliente vendedor, né? Você tem que pensar que o mercado imobiliário se você tem produto, você vai ter que achar um comprador. Mas você precisa desse cliente vendedor também. Então, o jeito que você vai se posicionar e o jeito que você vai ter autoridade nisso, você tem que entender os dois lados. Sim. Então, eu entendi o que o cliente queria. Quando você vai comprar um produto, ou quando você vai mesmo comprar um móvel, você vê aqueles cara bem posicionado, uma camisa bacana, com uma barba bem feita, um cabelinho bacana, bem posicionado. Ele te dá uma visão melhor. Era isso que eu entendi. Então eu chegava com o meu carro, eu consegui comprar um carro rápido, né? Eu andava com o meu carro limpinho. Eu chegava, não era padrão isso. O padrão dos carros dos corretores de imóveis era fumando cigarrão, chegava atendendo o cliente fumando um cigarro, todo bargado. Esse sempre foi o padrão do corretor de imóveis CD. Óbvio que isso tem mudado um pouco devido à internet, aos acessos, mas eu tinha entendido esse padrão e eu comecei a colocar isso em prática. Sim. Quando eu vi isso acontecer, que eu falei, eu preciso trazer isso para minha realidade. De qual forma? Dentro do que eu tenho. Sim. Então, eu não ia dentro de uma grande marca, mas eu ia em algo que eu tinha condição e colocava aquilo dentro de mim. Então, eu andava peleando, eu sempre dava O carro limpo, o carro limpo, na verdade. Eu até exportava, né? Eu atendi o cliente. Esse cliente é um cliente que eu tinha essa demanda de ir lá, de buscar, de gerar um carinho com ele, né? Trazer uma tranquilidade. Então, eu comecei a colocar isso em prática. Isso me fez avançar. Sim. Então, eu trouxe uma autoridade que a galera tinha no público-alvo, no público-alvo. Sim. Na verdade, você teve com visão que quase que tinha. Pra avançar, não tinha. Eu olhava no começo eu falei assim, deixa eu dar uma olhada, ver o que o mercado tem. Eu ia nos lugares, nas imobiliárias, estava medo. Você falou assim, não atrás eu vou ser vendido por esse corretor. Você entrar pro carro do corretor, tudo jogado, aquele corretor não conseguia falar direito, não conversava com você direito. Esse era o tipo de cara que estava vendendo dentro da minha região. Eu falei assim, eu não sou esse cara. Mas eu também não tenho ainda recurso para poder colocar um carro top. Então, o primeiro carro que eu tive foi um Uno 4 portas. Sim. Na época, meu Uninho andava maravilhoso. Lembra que eu azulzinho de cor, com azulzinho preta. E aí, eu comecei a trazer esse nível de autoridade com o pé no chão para dentro dos meus clientes. Isso me trouxe uma autoridade a mais e eu consegui me destacar dentro do que eu estava fazendo. E aí você começou a crescer dentro do mercado. Eu comecei a vender muito. Eu vou em números ali, teve mês de eu vender 18 imóveis. E esse nós estamos falando de imóveis avulso. O que é imóvel avulso?
é um imóvel de terceiro, não é um imóvel de construtora. O processo é diferente de um processo da construtora, né? Então teve mês de eu vender 18 imóveis. É assim, é muito trabalho, é muito empenho, mas isso eu fiz sozinho, né? E aí eu empenhei nisso e eu fui entendendo assim, não, existe um outro mercado. Aí eu comecei a vender imóvel de 250 mil. E aí eu fui subindo degrau por degrau. Fui subindo degrau por degrau. Eu não fui aquele corretor que atendeu cliente de 130 mil e de repente eu quis virar um especialista em alto padrão. Que é o que acontece muitas das vezes hoje. Dá o salto. Que dá o salto. E aí o que acontece? Ele chega no alto padrão, ele não tem nenhuma comunicação para isso. Ele não tem comunicação, ele não entende o cliente, ele não sabe como faz, ele não sabe o processo. Por quê? Porque aqui está um salto muito grande, ele não passou pelo processo da subida. Então eu tive a graça de Deus de colocar a mão e me fazer entender que aos poucos eu fui subindo. Então eu vendi um imóvel de 250, depois fui para 300, 400, 500. E Deus foi me colocando em ambientes, em lugares. Eu fui me permitindo entrar nesses lugares através de investimento, através da minha comunicação, do que eu queria também. Né? Na verdade, você buscou isso. Eu busquei isso. Eu busquei isso. Desde lá de trás, quando eu comecei a vender, eu falei assim, eu não quero ficar nesse ambiente. Não pelas pessoas, mas e sim porque eu sabia que eu podia mais. Então, eu fui enxergando isso e fui buscando, fui me especializando e as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo, eu fui buscando isso cada vez mais, fui me relacionando com esse tipo de público, eu sempre tive uma facilidade de me relacionar com esse público, devido aonde eu fui criado, as minhas amizades mesmo. Então, eu me senti seguro, né? De ir subindo pouco a degrau por degrau. E eu fui aceitando que isso poderia acontecer e graças a Deus está dando certo. E aí, passa-se alguns anos, você casa com a pastora Vanessa. Isso. No ano de 2017, eu tive alguns... vale ressaltar que dentro de 2012 a 2017, que eu ganhei dinheiro no mercado imobiliário, fiz muita coisa que eu queria, né? Consegui abrir as portas, fazer outra coisa boa e ruim. Porque quando você não tem sabedoria suficiente para lidar com dinheiro, ele pode ser bênção ou maldição. Sim, né? Então eu tive coisas boas que o mercado me proporcionou, né? Mas por atitudes minhas também eu fiz muita coisa que assim, não valeu a pena. Me arrependo hoje, já me arrependi e estou muito bem com isso. Na verdade, serviu para o crescimento. Serviu para crescimento total. E para eu entender onde Deus queria me colocar. Sim, Então, no ano de 2017, eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente voltando de um lugar e Deus começou a me mostrar algo, né? Eu tava cheio de si, porque eu tava vendendo muito, era o cara, né? Vendia muito, já tava... A gente tava abrindo imobiliárias, enfim. As coisas foram acontecendo. Eu conheci a igreja onde eu faço parte hoje, que é a Boas Novas, através de um amigo, e entrei em uma célula, que foi uma das primeiras células da Boas Novas. Ali eu já tinha amizade com uma outra pessoa da célula, e ela foi a primeira vez que eu vi a Vanessa. Ela assim, cara, eu acho que eu vi alguma coisa entre você e a Larissa. E aí eu falei assim, uai, talvez, né? Foi ali, Deus mostrando onde a gente poderia chegar e o que poderia acontecer. No ano de 2018 a gente se conhece numa célula. E começamos aí a nos relacionar, começamos a conversar, começamos a namorar.
A igreja ainda era bem pequenininha, eram poucas células. Então, a gente começou a ir no culto, eu comecei a ver a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha carreira também, porque aí foi uma transição de tudo. Eu saí do mercado que eu estava, Deus foi começando a me mostrar um novo mercado, foi aí que eu comecei a mudar para o médio padrão já para alto. Deus foi me transicionando, Ele me transicionou de igreja, Ele me transicionou de ambiente de novo, de liderança, de mente, de coração, né? Foi uma transição total de vida. Então, na verdade, do seu relacionamento com Deus, que automaticamente via Vanessa, que as coisas começaram a virar para Tudo. E aí, no ano de 2018, a gente se conheceu, fomos criando um relacionamento, começamos a namorar, casamos com 5 meses, através do direcionamento de Deus. Eu deixo ali, Deus me mostrou, me fez fazer alguns negócios grandes nesse meio caminho e me mostrou que era possível. Ele me colocou em ambiente que ele falou assim, você está começando a ficar preparado para isso, porque ele me mostrou e me colocou lá. Então hoje eu tenho entendimento assim, quando Deus mostra e te coloca, é porque se você tiver sabedoria e você quiser Deus, você vai conquistar. Na verdade, afinou, né? Afinou. O que já estava muito Exato. E aí ele me fez aplicar esse ambiente. Eu fiz alguns negócios. Foi onde Deus me transicionou para o mercado da Zona Sul, Belo Horizonte. Eu fui para a Zona Sul, comecei a fazer grandes negócios, comecei a namorar com a Vanessa, mas nem tudo são flores. Porque nesse tempo de transição, eu tive que passar algumas coisas, porque eu estava transicionando, né? Não foi uma transição fácil. As coisas foram acontecendo, a gente foi ganhando algumas lutas, profissionalmente falando mesmo, né? A gente foi passando algumas coisas no mercado, eu fui aprendendo, fui conquistando, foi tudo, né, balançando, mas eu estava empenhado aqui. Era o que eu queria. Então eu sempre colocava na minha mente isso, né? O que eu posso fazer para reverter essa situação? Onde eu quero chegar, né? O que eu vou fazer de novo? O que o meu mercado está precisando para eu atingir esse tipo de cliente? O que eu preciso fazer de novo para me destacar? Sim. Entende? Então... Porque, na verdade, era um terreno topo. um terreno novo, né? Apesar de eu ter essa escada, eu ter ido degrau, era um ambiente novo, Sim. né? Eu tava conversando com o tipo de cliente mais maduro, eu tava conversando com um tipo de cliente que nem sempre ele quer ver o novo, às vezes ele quer conversar, né? Eu tive que ter alguma coisa para conversar com ele, entendeu? Então, eu falo isso muito. Hoje, né, a gente vai chegar nisso. Quando eu estava como equipe no mercado imobiliário, eu falava isso, né, gente? Nem sempre é só vender imóvel. Você está trabalhando algum tipo de cliente que não é só vender imóvel. É o conjunto da obra. Você precisa estar dentro da vida dele. É uma terapia da vida dele. É uma terapia com... Você precisa entender porque... o que é a terapia? Entender, o cara quer te falar. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque você acha que ele está querendo comprar uma coisa e, na verdade, não. Você precisa de dar uma assessoria para ele, né? Um desafio que a gente tem dentro do mercado imobiliário é esse. É desejo e realidade. É o desejo que o cara tem, será que ele pode comprar? É o desejo que ele tem, será que ele pode isso? Será que existe isso? Sim. Então são todos os desafios que eu passei. Que eu passei dentro do mercado para migrar para o alto padrão. Você falou do seu relacionamento com Deus. Quão importante é esse relacionamento, ou para ser um grande homem, ter um relacionamento com Deus ou ter uma religião? Como é isso? Ô Jefferson, eu aflorei, vamos dizer assim, eu estreitei, melhor falar. Eu estreitei o meu relacionamento com Deus através da dor. Para mim foi através da dor, né? Então, quando eu não tinha todo o relacionamento com Deus alinhado,
parecia que tudo que eu fazia tinha uma barreira. Porque você não consegue ter direcionamento, você não tem algo, você não tem uma estrutura para aguentar o que todo mundo passa. Que é um momento de dificuldade, que é um momento de dúvida, né? A gente não pode negligenciar que as dúvidas, elas existem. Sim. Elas vão existir. Uhum. Então, o grande homem, na minha visão, o grande empresário, o relacionamento com Deus, ele precisa estar alinhado. Porque existem momentos da nossa vida empresarial, familiar, que vai ser você com Deus, você com você mesmo. São dúvidas que elas não são mais externas, elas são dúvidas internas. Sim. Então, eu cheguei no momento o meu relacionamento com Deus, ele veio através de dor. Mas ele me tornou grande homem e ele me fez tomar decisões, caminhos, enxergar algo através desse relacionamento, né? Então, eu acabei juntando tudo isso. Então, por que da minha pergunta? E hoje eu vejo grandes homens, empresários e tudo mais, partindo para esse ponto da religião, partindo para esse ponto de ter Deus. Um deles, Caio Dameiro. Sim. O Flávio Augusto já é muito voltado. O Jojo está aí para o mesmo caminho. Então, esses grandes homens, e vários outros que eu poderia citar aqui, estão indo para esse caminho de buscar a Deus, porque, na minha concepção, entenderam que dinheiro não era nada sem ele. E aí é a minha mesma pergunta para você, porque você é um grande empresário e também partiu, na verdade, o seu crescimento todo se deu grande parte depois que você teve a partir do relacionamento. Seu relacionamento com Deus. Só para contextualizar, eu nasci num lar cristão, nós pais somos crentes. Eu já estive dentro desse ambiente, nunca pisei dentro de outra denominação, a não ser a evangélica, né? Eu frequentei outras igrejas, mas nunca saí deste ambiente evangélico, né? Então, eu tive esse lado da espiritualidade desde criança. Sim. Né? Eu via que grandes homens, e o grande homem da minha vida, né, que eu vi, que foi meu pai, ter relacionamento com Deus. Né? Eu já contei isso muito, contei isso várias vezes, em vários temas que a gente criou. Que eu tenho muitas lembranças de, por exemplo, eu acordar e ir no quarto do meu pai e meu pai tá orando. O meu pai nunca saía de casa e ele faz isso até hoje. Ele não sai de casa se ele não ajoelhar na beira da cama e orar. Então, o que é isso? É buscar viver o relacionamento, a intimidade com Deus, o direcionamento para depois você tomar qualquer tipo de decisão. Sim. Entende? Seja empresarial, seja na sua família, seja na sua vida, para um espelho. Então, o relacionamento com Deus, eu vejo que os grandes empresários entenderam isso, né? Os grandes homens que querem produzir mais, que querem conduzir a vida de uma forma mais saudável, eles entenderam que o relacionamento com Deus era necessário. Sim. Né? Isso foi na minha vida também. Uhum. Enquanto eu não tive uma experiência em um relacionamento com Deus, eu não consegui enxergar algo na minha vida de verdade. Porque o que eu queria antes disso? Existe até um louvor no mundo lá que fala assim, farra, pinga e foguete. Eu queria farra, pinga e foguete. Isso é vida? Isso é direcionamento, entendeu? Então, assim, eu não consigo mencionar, mas eu não consigo te falar, mas a minha vida em si, ela teve sentido. A minha vida, ela começou a tomar sentido e a tomar direção a partir do momento que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Aí, aproveitando, então, já para você já dar a primeira dica para quem tem casa nos assistindo, e às vezes é empresário, ou está pensando em empreender, ou
enfim, ou uma pessoa aleatória que está em casa assistindo e ela está querendo algo mais da vida dela. E talvez esse algo mais seja Deus. Se ela não tiver ainda, né? Ou talvez seja bom você, porque pelo que eu entendi, quando você chegou num certo ponto, você teve mais relacionamento com Deus e as coisas fluíram muito mais. Sim. Qual que é a dica que você dá para quem está nos escutando dali, para que consiga buscar mais Deus, para que preencha esse vazio que talvez esteja dentro dela e ela achava que era dinheiro, mas no fundo não é dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro. Eu creio isso. Mas só tem dinheiro. Existem pessoas que a gente vê por aí que elas querem ter. Só ter. E muitas das vezes elas conquistam dinheiro, mas esquecem de outras coisas. Existe uma frase, e existe algo que eu sempre coloquei na minha mente, que eu acredito que virou uma chave depois de um tempo, que era até o medo que eu tinha. E eu falava com Deus assim: Deus, eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que eu vou prosperar. Mas não me deixe prosperar se eu não tiver pessoas e intimidade. Se eu não tiver direcionamento, que é intimidade contigo, e se eu não tiver pessoas, tudo que vai adiantar ter só o dinheiro? Verdade. O que o dinheiro vai preencher? Vai faltar algo. Então eu sempre tive muito medo disso. De ter só dinheiro e não ter pessoas e não ter a Deus. Então, na minha vida, e eu acredito que isso é motivo de doença, é motivo de tristeza. São várias pessoas que até têm prosperidade financeira, mas não tem ninguém do lado, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para tomar um café, não tem ninguém dentro de uma empresa para poder conversar, para poder relacionar, trocar objetivos. Então, isso é muito perigoso, né? Você ter um ambiente espiritual, um ambiente que tem Deus no centro e que Ele dá o direcionamento, tudo fica mais claro, tudo fica mais tranquilo. Eu acho que as coisas andam melhor. Então, na minha vida foi assim. A minha virada de chave foi quando eu me entendi o que eu precisava de ter um algo a mais. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter conquistado, eu quero fama, eu quero isso, eu quero sucesso, eu quero ser o melhor. Vai adiantar alguma coisa? Então, eu consegui entender isso rápido. Existem pessoas que talvez precisam de sofrer algo mais para poder entender, né? E eu acho que o relacionamento com Deus ele é o primeiro estágio para a gente poder prosperar de verdade. Aproveitando essa fala do Rodrigo, e nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre Jesus. Então, se você, às vezes, nesse momento, está assistindo esse podcast agora, se encontra num momento de vazio, solidão, o que for, assista uma pregação, vá numa igreja, busque a Deus, leia a Bíblia. Ora, é ali que você vai encontrar Jesus e talvez o vazio que você está sentindo ou a direção que você precisa, você vai encontrar. Porque na hora que você encontra Jesus, que é o centro de tudo, a sua vida muda. E o dom a mim muda a sua, né? E existem hoje mecanismos muito mais fáceis para isso também, né, Rogério? Hoje nós temos diversos devocionais, nós temos plataformas para isso, nós temos YouTube, nós temos diversas... Deu uma infinidade de mecanismos para que você possa se relacionar melhor com Deus. Exatamente, né? Então, eu vejo que isso... a nossa igreja é um exemplo disso. Sim. A igreja que a gente frequenta é uma igreja em casa. Nós temos, durante a semana, diversos lugares que você pode sair fora do templo para você se relacionar com pessoas, com objetivos diferentes, mas que te dá direcionamento, né, com palavras de conforto. Então, eu acho que esse ambiente hoje ele torna mais fácil para a pessoa aprender a ter um relacionamento com Deus de verdade. Verdade. Então, não perca tempo, mude sua vida. Para mudar a sua vida, você precisa de uma atitude, e essa atitude talvez seja Jesus. Exato. Agora, aproveitando que nós estamos nessa linha,
Você é um legendário, né? Eu sou um legendário. Conda. Eu sou legendário 31.168. Eu sou legendário 65777. Au. Me conta. E só você não é só um legendário, você é um dos coordenadores da Pixar La Mission, Isso. aqui em Belo Horizonte. Isso. Me conta um pouquinho dessa jornada. Há quantos anos atrás você foi no primeiro Legendários? Como que isso tem mexido e te motivado? Só, por que eu tô puxando esse assunto? É porque o Legendários virou uma falácia, uma febre, e ao mesmo tempo tem uma falácia muito grande do Legendário. Sim. Né? Eu tenho. Eu fui, adorei a experiência, pra mim foi muito bom. E todo mundo que fala, eu falo, vai, é uma experiência diferente, você vai gostar. Mas existe muita gente que nunca nem foi e fala mal, mas isso tem em todo canto. Mas eu queria que a gente pontuasse o Legendários, porque mudou muita coisa na minha vida, Na minha na também. sua também. E a gente vê muitos homens sendo mudados pela experiência que tem na montanha. Uhum. Como que foi pra você a sua primeira experiência e ver todos esses processos de outros homens, agora você coordenando uma pista? Ó, eu fui no ano de 2022, através da vida do pastor Gabriel Magalhães, né? E até da vida do pastor Pedro. Engraçado falar, mas foi isso. A gente já tinha um bom relacionamento. E aí, na hora que eu vou buscar ele lá no dia que ele chegou, não era improvável de eu estar no Legendários. Improvável. Mas aí eu cheguei lá e aí ficou aquela brincadeira, cara, você tem que ir, amém. Eu falei, ok. Na época o Você Legendários... fazer chacotinha também? Eu não fazia chacota, mas é porque eu sempre tive um estilo mais formal, eu sempre, né, o pessoal sempre via assim, pô, uma camisa, blazer, tá tão... festa, fine, né, Do pato. sabe, e eu sempre tive isso, eu fui um cara muito aventureiro, né, em relação a isso, sabe, eu gostava de praia e eu sempre fui muito urbano, então essa questão de falar assim, você vai pro mato, você vai acampar, eu nunca tinha acampado na minha vida. Aí, beleza, lá tudo aí 22 para buscar o pastor Pedro, e falou assim, a próxima vez você vai. Falei, vou nada, não vou de jeito nenhum. E não é que eu fui. E aí, através... E foi de livre e espontânea pressão barra vontade. Por que pressão? Porque a pressão veio assim, pô, meu pastor foi. Né? O meu pastor foi. Ele é o meu exemplo de espiritualidade. Se ele falou que é bom, não tem como estar me colocando uma furada. Sim. Então, deixa eu repensar. Beleza. E vontade foi porque passou-se um tempo, né? A gente buscou ele. Eu comecei a enxergar algumas coisas. Eu comecei a pesquisar. Deixa eu pesquisar um pouco mais. Na época não tinha tanta coisa igual tem hoje, mas tinha um vídeo no YouTube, que tem até hoje, inclusive, que mexeu muito comigo. Nesta época, eu e a Vanessa, a gente estava passando por uma adaptação de casamento. A gente estava ali naqueles primeiros 3 anos, que, sabe, a gente tinha perdido a nossa filha. E aí estava passando por um momento conturbado. E algo tocou meu coração, o Espírito tocou meu coração e falou assim, vai, esse movimento vai ser bom para você. Zero previsibilidade de que eu ia me envolver no movimento. Mas aconteceu. A vontade de Deus é perfeita e agradável. E a gente, se você tiver disposto a aceitar, tem que ser. No ano de 2022 teve um REC. Na época era REC. Não era top. E foi o REC X, um REC comemorativo da Igreja Batista Central. A gente subiu. Eu subi pedindo a Deus um direcionamento. E quando a gente tem a intimidade com Deus, e quando a gente está disposto de todo o coração, as nossas orações elas são ouvidas. E logo no primeiro dia Deus falou comigo. Uau. Deus usou uma dinâmica para falar comigo, né? E ele usou muito forte, foi uma mensagem assim, muito clara para mim, né? Eu fui com dúvidas, eu fui com medo, eu fui com situações mal resolvidas, e quando eu fiz a dinâmica e eu olhei
eu falei assim, uau, aquilo ali já veio aquela resposta e já me trouxe algo que eu falei assim, eu tô aqui não é por acaso. Não tem a ver com a montanha. Tem a ver com a experiência que eu vou viver na montanha. Sim. Então, é só um adendo que não é você não poder falar o que tem lá, mas é você cortar a experiência que quem está subindo pela primeira vez vai ter. Então, as pessoas confundem um pouco as coisas. Sim. E aí, a experiência que eu tive lá, que não foi... Deixa eu ver se eu posso falar. Saudável, vamos dizer assim. Não saudável, mas não foi animadora, né? Mas ela me fez entender algumas respostas de Deus. Então, ali naquele momento, a mensagem que eu entendi a partir de hoje existe algo novo para sua vida. Uau. Eu entendi tudo. E aí, a gente voltou, né? Voltei animado, renovado, né? Então, eu queria só ponderar algo que a montanha, ela não me transformou, né? Ela me deu o início, o pontapé para que eu começasse uma transformação. Porque a montanha, ela não une ninguém. Ela te dá o start para que você entenda que você precisa de uma mudança. E a mudança, ela é constante. Não adianta o cara ir para a montanha e achar que a montanha vai transformar ele. A montanha não transforma ninguém. A montanha te dá o pontapé inicial para que você entenda que você precisa de transformação e você traga isso para a sua realidade. Tem muitos homens que subiram a montanha que nunca mais colocaram uma farda e não entenderam de Deus, a mensagem de Deus trouxe naquela montanha. Então, não tem a ver com a montanha que você vai subir. Tem a ver com a mensagem que está lá em cima para você chutar. Sim. E o que você vai fazer com essa mensagem? E o que você vai fazer com essa mensagem? Porque você pode simplesmente colocar ela dentro da sua mochila e guardar. Sim. Ou você pode trazer ela para sua vida E mudar sua vida. e mudar a sua vida, que foi o que aconteceu com a minha. Sim. Né? A partir dali, eu comecei a entender o que Deus queria. Me posicionei em Deus em várias situações. Trouxe outros homens para dentro do movimento. A gente tem feito isso. Trouxemos o movimento através do Gabriel para dentro da nossa igreja, né? Me envolvi cada vez mais. Deus trouxe toda uma estrutura para a gente ter o nosso top, ter a nossa base, e é o que a gente está fazendo agora. E como que tá Rodrigo agora sendo líder de tantos homens e vendo essa transformação desses homens? Quanto isso tem mexido com você e quanto vale a pena fazer o que você está fazendo? Então, hoje a gente tem que ter uma maturidade de entender que as retaliações elas são muito maiores, né? A gente vive mesmo, quando vai chegando as épocas de top, a gente vive movimentos espirituais muito grandes, porque a gente está buscando homens. É o que eu falei, a gente está trazendo uma realidade para eles que talvez eles não tivessem, que não conseguiam enxergar. Nós somos ferramentas de Deus para poder falar assim, amigo, eu preciso te mostrar isso aqui. Eu preciso te trazer para uma realidade, porque Deus tem algo para te mostrar. E aí, nós estamos sendo instrumentos disso. Então, hoje eu tenho uma maturidade que diz assim, momentos eu estou sendo usado e momentos eu preciso ter a postura de fazer o negócio acontecer, né? Qual que é a postura do sul coordenador geral hoje dentro de um top? É fazer todo o evento acontecer. Entre aspas, ele coordena o off ali do top e o coordenador geral tem a autoridade espiritual sobre o top. Então imagina só, o Gabriel Magalhães fica no espiritual sem o som e eu fico ali na dinâmica do negócio, no pastor fazendo acontecer. Então a gente tem que dividir isso muito bem, né? Então eu me coloco às vezes ali em ter que às vezes cortar alguém, mas aí eu falo assim, cara, mas como é que eu faço? Eu corto esse cara, só que esse cara precisa viver algo na montanha, né? O cortar, eu digo assim, às vezes não só isso, não é o momento,
né? Não é o momento de você subir para servir ou algo assim, né? A gente tem que ter um discernimento espiritual muito grande. Então a gente fica naquele meio termo e a gente leva isso em oração. Sim. Deus, precisamos estar na montanha completamente entregues a Ti e a gente precisa de pessoas que também estejam. Uhum. Então, através do direcionamento de Deus, a gente coloca isso em prática, né? É um desafio. Sim. É um desafio muito grande quando você mexe com a transformação de pessoas. Sim. Né? Sim. E de homens. E qual que é o resultado quando você vê esses homens voltando da montanha e chegando aqui? Porque, na verdade, muitos sobem resistente, né? 90%. Sobem Eu sei, 90%. e eles vão passando por vários processos, mas voltam. Cheios de esperança, Uhum. né? Qual que é o drible nisso, quando vê? O resultado, ele é assim, a gente vê o poder que Deus sobre nós, né? O último toque que a gente teve, eu tive a oportunidade de poder estar coordenando do começo ao fim, né? Tanto bastidor quanto pista, porque o Gabriel tava off em descanso. E quando eu cheguei, eu falei assim, não só eles foram não só eles tiveram o baque de falar assim, eu preciso ser transformado. Deus me tratou assim, você é capaz. Você consegue. Sim. Através de mim, você consegue. Uhum. Então aquilo fez me iniciar um novo ciclo. Sim. Me ajudou a avançar em outras coisas, em mente, em coração. Uhum. Então, além de você falar assim, eu consigo, além do dever cumprido, né, do que Deus me chamou eu consegui fazer, é você ter uma satisfação que fala assim, Deus, você é real, você tá aqui, você faz acontecer mesmo. Então é um misto de sentimento que a gente tem de alegria, de felicidade, de amor, porque isso é real, muito bom. Legal. É legal ver você falando disso, nesse misto de sensações, porque eu lembro que eu te mandei uma mensagem e você falou exatamente sobre isso, né? Que eu não fui pra montanha, mas ao mesmo tempo que eu orava com vocês aqui, eu ficava muito orgulhoso de ter visto que você que foi o líder de tudo, né? Então, com vários coordenadores, eu conversei tudo e às vezes eles soltavam, era só pra você, mas falavam coisa e eu tô assim, legal, tão empolgado, tão firme. Eu acredito no estilo de liderança BF, né? E o movimento é esse. Ele é um movimento, ele tem que se tornar leve na hora de você fazer o top, para que as pessoas entendam o que é isso. É levar, é incentivar, é prazer. Mas o que eu queria falar é que o seu tempo de líder, entendeu? Era Deus só te mostrando assim, é o seu tempo de ser líder. Chega de ficar atrás das malhadas e é a hora, você tá de frente, no fronte de batalha. Deus te chamou pra isso. É o que aconteceu. E isso é muito legal. Ver isso é o mais legal de tudo. É o que tem acontecido. Deus tem entrado grandes coisas, né? Hoje, no profissional, eu tenho me posicionado, eu vendi a minha parte na empresa que eu tinha, né? Vendi toda a estrutura, porque Deus tem que chamar para poder trabalhar para um público mais seleto ainda. Então, eu tenho tempo para poder fazer algumas coisas agora, trabalhando com estratégia para esse tipo de cliente. Tenho sido andado, eu e minha esposa, num tempo de liderança visível de outros líderes, né? Para discipular, para estar junto. Estou me permitindo sentar na cadeira para aprender mais com outros líderes, para me tornar um líder melhor, né? Então, eu tenho entendido isso. Eu tenho entendido onde Deus quer me levar, o que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa. Porque o bom líder, ele tem que aprender a escutar, para depois ele colocar em prática. Né? Isso é ser um bom líder. Né? A gente vê aí, por muito tempo, eu achava que os caras não estudavam, não faziam nada. Depois eu comecei a entender, eles são os que mais estudam. Eles são os que mais param para aprender.
Exemplo, que sempre de algo a mais para você aprender e com quem aprender. É isso, isso. Então eu tenho que colocar para esse vídeo. Que legal, que legal. Agora nós vamos voltar para o mercado imobiliário, meu amigo. Nós estamos com 1 hora de conversa. Nós gostamos de bater um papo, né? O papo tá super bom. E nós vamos continuar aqui, agora voltando um pouco para o mercado. Eu quero comprar um imóvel, Sim. ok? Ok, para te vender. Eita, negócio assim. Quem eu procuro? Como eu sei que esse corretor? Porque assim, todas as profissões tem gente sério e tem gente picareta. Perfeito. Como que eu vou saber se realmente aquele imóvel é aquilo que o corretor está me falando? Como eu procuro um corretor sério? Como? Bom, a nossa profissão, corretor de imóveis, né? Primeiro de tudo, regulamentação. Tem CRES? Não tem. Eu consigo consultar isso? Você consegue consultar, existem os órgãos da sua cidade, do seu estado, do CRES, regulamentador, né? Ele é bem, vamos dizer assim, aberto, mas você pode entrar lá e regularizar e entender, ver quem é esse profissional, né? Hoje, Jefferson, eu acredito que o profissional, o corretor de imóveis, e aí a gente fala de onde eu sou hoje, o alto padrão, ele é muito do indicação. Com quem você comprou, como foi e como foi a experiência. Sim. Né? Eu vivo isso. Hoje, os clientes que chegam ali são através de indicação. Então, a sua fama versus relacionamento versus atuação no mercado E seriedade. vai te fazer ter esse tipo de cliente. Uhum. Agora, qualquer tipo de corretor de imóveis, primeira coisa que você tem que entender, você tem que comprar com um profissional que é regular. Isso é o básico do básico. Isso é um básico do básico. O que a gente tem passado no mercado imobiliário é que existem outros profissionais que estão entrando no mercado, estão vindo no mercado e, entre aspas, a palavra forte, mas roubando a comissão daquele profissional que se empenha. Né? Porque é uma profissão que, se você se empenhar, existe uma boa remuneração. Né? Então, básico do básico, tem cresce, não tem. Como é que você vai no médico que não tem isso aí? Sim. Então, essa é a primícia do negócio, né? E o segundo é você entender com quem que é que você está comprando. Quem é o profissional? Como que eu vou fazer isso? Existem diversos mecanismos para você fazer isso hoje, né? Como é que é o Instagram desse cara? Como é que é o posicionamento dessa pessoa, né? Eu sei que é difícil. Hoje tem bilhares por aí. Mas você precisa entender com o que é que você está comprando. Dentro do ambiente que eu transito, né? Eu acredito ser muito mais fácil. Devido aos ambientes, devido ao público, devido ao posicionamento de rede social. Então acaba que dentro do alto padrão a gente vive isso. Se você está mal posicionado, se você não tem uma rede social ativa, se você não tem cresce, que acontece demais, o cliente não chega com você. Sim. O cliente não chega. Então, quero comprar imóvel. Acordei hoje, quero comprar imóvel. Primeira coisa que você tem que saber se o cara tá se ele é o profissional daquilo ali. Então, buscar na internet, coisa fácil, coisa prática. Qual é o seu nome? Me manda seu cartão do Cresce. Pronto. Eu já tive vários clientes que já me perguntaram. O cara foi atender, o cliente foi atender, ele perguntou, me dá um super do Cresce. Você manda a carteira do Cresce. Tá tudo bem? E ele vai fazer um bom negócio para você? Aí é outra conversa. Nós estamos falando aqui de você encontrar um profissional que, entre aspas, ele tem que te fazer um bom trabalho. Sim. Né? Mas em todas as profissões vão ter aqueles que fazem e que não fazem corretamente. Né? Então, a primeira coisa que os clientes têm que entender, que as pessoas têm que entender você só pode comprar imóvel com quem ele cresce. Sim. Aí agora a gente passa para um segundo ponto. Descobrir quem é esse profissional. E aí, quais são as informações principais que eu preciso de passar para ele para que ele ache o imóvel certo para mim?
principal situação, que é a maior dificuldade que o corretor de imóveis tem, porque isso tem que ter uma sintonia, mas é a principal situação, lado financeiro. É a principal pergunta que o corretor de imóveis tem, muitos deles têm medo de fazer e o cliente tem medo de contar. Sim. Porque não adianta para ele oferecer uma coisa de 1 bilhão, sendo que você está buscando uma ação na peso de 300 mil. Sim. Então, qual é a informação que precisa ser passada? Financeira. Quanto você pode, como você quer, e aí, desejo versus realidade. Se eu tenho de 300, eu tenho que buscar algo de 300. Então, isso é motivo de muitos eventos. Existem vários eventos hoje no mercado imobiliário que palestrantes que batem em cima disso, né? Você precisa de criar um relacionamento, a primeira instância, para você entender o lado financeiro. E os clientes precisam de começar a entender que eles precisam falar algumas coisas. Não tem como você chegar dentro de um consultório médico com uma dor e falar assim, doutor, tô com dor. Ah, mas tá com dor aonde? Não, tô só com dor, descobre aí. Vai. Doutor, tô com dor de cabeça e tal. Mas vamos para os corretores de imóveis. Ó, eu quero comprar um móvel. Eu quero alugar um móvel, tá? Mas você quer alugar um móvel de quanto? Ah, não tem valor. Não. Quando eu pego o cliente, e eu cansei, eu peguei esses dias, que era ver de indicação, e aí foi muito legal, foi muito saudável, por quê? Porque eu gero primeiro um relacionamento com o cliente, eu já é da minha parte fazer isso. Eu gero um papo rápido com ele, né? Uma abertura ali no WhatsApp, mas eu gosto de falar. Eu sou o cara da ligação. Eu ligo para ele. E aí ela me falou, não, eu tô sem, sem valor. Eu falei assim, ó, eu tive que explicar para ela. Eu falei, ó, dentro do que você tá me falando, eu tenho aluguel até de 100 mil reais. Aí ela, não, aí é muito, né? Eu falei, não, mas não tem valor. Eu preciso entender o que você tá buscando para te apresentar opções dentro do que você tá querendo. Ah, então eu quero assim, assim, essa. Ela não sabia o que ela deu. Aí entra o papel do corretor especialista. É entender o mercado, é entender a região, é entender o que tem, é saber os produtos, porque aí a pessoa, você começa a abrir os campos da pessoa, né? Ela estava achando que ela ia alugar um móvel de 5 mil, hoje ela está buscando um móvel de 20 de aluguel, porque ela achou que aquilo ali valia 5. Ela acabou de chegar dos Estados Unidos, não tinha noção, não entendia o que sabe o que fazer. Então, são situações que um bom profissional, que o profissional capacitado, ele vai conseguir orientar o cliente direito, mas a principal objeção é financeira. É financeiro. O que você pode? Qual é a sua realidade financeira? Porque às vezes você está procurando com um corretor que ele nem é o produto que você quer. Você está perdendo tempo com ele. Sim. Você está buscando um produto. Se o cliente não é para mim hoje, assim, Rodrigo, você tem um imóvel de 2 mil reais lá no bairro São Gabriel? Cara, eu não trabalho no bairro São Gabriel e eu não tenho esse tipo de produto. Hoje o meu portfólio hoje ele é outro. E tá tudo bem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um corretor e vou indicar um cara que eu conheço, um profissional que eu conheço, e ele vai fazer o trabalho bem feito. Sim. Ponto. Sim. Menos energia, menos problema e mais subjetividade. Sim. É isso. Então depois que aí eu passei toda a parte financeira. Resolveu o lado financeiro, que é a primeira instância. Aí você vai pro lado que planta, preço e localização. Sim. Vamos encontrar um imóvel com a planta que você quer, se existir dentro da sua realidade financeira, na localização que você quer ou próximo, e vamos começar as visitas. Se você é pronto, você não planta. Um dos principais problemas que eu tive na pandemia, que foi onde eu repetei de vender, a gente vendeu muito na pandemia. A gente começou a fazer um trabalho de internet muito diferenciado, e isso nos fez avançar. Então, um dos principais problemas que a gente teve era muito corretor entrando no mercado e pegando o Jefferson, por exemplo, e levando ele 30 imóveis. Escolhe aí o que você quer. Eu te levo imóvel de 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Começou a fazer esse trabalho. Não tem objetividade. Você não consegue chegar a lugar nenhum. Você só cansa o cliente. E gasta dinheiro. E gasta dinheiro. Eu atendi um cliente uma vez que ele viu 45 imóveis com uma imobiliária. Meu Deus. A mulher do cliente tava até pálida. De tanto imóvel que ela viu. Ela ficou 15 dias olhando. Eu mostrei 12 imóveis pra ela. Ela fez uma proposta e comprou esse imóvel. Aí eu conto essa história às vezes pra alguns corretores. Ela fala, mas e aí, como foi? Cara, conversa. Eu expliquei pra ele.
existe tempo, existe energia. E não é só o meu tempo e a minha energia, é o tempo do vendedor, é o seu tempo. Você precisa de entender todo o contexto. Então, se você entendeu com o cliente o lado financeiro e você entendeu a objetividade do cliente, você quer morar como? O que você precisa? Eu preciso de 2 quartos. Tá, beleza. Qual localização te atende mais? Você quer morar perto de quê? Quando preço e localização. Você entendeu esses 3 objetivos com o financeiro? Não tem como dar errado. Uau. Não tem como dar errado. A não ser que você não tenha o produto que o cliente quer. Sim. Aí é outro processo, aí é um processo de buscar, de fazer o trabalho, análise. Mas se você entende todo esse processo aqui, a chance de você fidelizar o cliente é muito grande. Legal. Porque você mostra algo que ele, opa, isso eu quero, isso eu gosto, talvez encaixe esse aqui, e ali em 2, 3 visitas você consegue encaixar exatamente o que ele precisa. Agora eu quero falar um pouco do mercado imobiliário no todo. Eu fiz várias pesquisas antes de começar com você, né? Eu não sou menino, né? E a gente se fala-se muito sobre taxa de juros elevada, inflação e vários outros índices que estão altos. Mas aí, ao mesmo tempo que você tem isso, esse cenário, você vê também que as vendas aumentam. Sim. Aí a minha pergunta é, quando as pessoas param para olhar para o cenário, elas não andam. Isso é o que me mostra, tá? Pelo que eu vi. Não andam. Mas se a pessoa pega esse cenário, ela consegue navegar ele e ir longe. Exatamente, como oportunidade. Te pergunto, para quem quer comprar, é o momento de navegar? Vamos lá, situações, né? É o momento de comprar? É um momento de oportunidade. As taxas de juros estão altas? Sim. Mas nós passamos por um momento de taxas de juros diferenciadas muito baixas. Então, quando você pontou os juros e você aumentou um pouquinho, aquilo gerou um desespero no mercado. Sim. Então, toda vez que você tem taxa de juros alta, você tem a oportunidade de comprar. Sim, por quê? Influencia em outros cenários. Por quê? Né? Influencia na economia como um todo. Então, aquela construtora que precisa de vender, ela te dá oportunidade. Aquele cliente que precisa de fazer um outro negócio, que talvez exige algo por trás disso que a economia não está favorável para ele vai te dar mais oportunidade. Aí a gente caminha em outros cenários, cenário de imóvel de leilão, né? A gente já tem várias coisas. Então, toda vez que existe juros muito alto, existem oportunidades para o cliente comprar. Sim. Qual é o fator disso aqui? É o profissional fazer o cliente entender. Então, nem sempre a compra, ela financeiramente aí ela vai ser boa na hora, naquele momento. Ah, mas o juros está muito alto. Sim, vamos sentar aqui. Por quanto você está comprando? Para onde esse imóvel vai? E olha a oportunidade, porque depois que os juros abaixar, esse imóvel que você está comprando hoje por 2 milhões e 500, talvez ele não vai ser 2 milhões e 500, ele vai ser 3 milhões e 500. E aí não vai adiantar a taxa de juros estar mais baixa. Você não vai ter oportunidade de comprar, você não ganhou dinheiro e você não vai querer financiar. Pronto. Então, X a questão, oportunidade. Juros altos, oportunidade. Juros baixos, imóvel subindo de preço. Então a gente tem um cenário muito bom de compra. Então hoje, para a pessoa pensar, estou querendo comprar, se eu financio ou não, vai por essa oportunidade, se vale a pena ou não naquele momento para ela. Exatamente. E aí a gente nem precisa de entrar em outros cenários aqui, mas só para tomar uma pincelada rápido, né? Existem vários mecanismos hoje dentro do mercado financeiro que você consegue fazer uma compra agora para garantir a oportunidade e depois você cai dos seus juros. Como? Portabilidade. Hoje você consegue comprar, por exemplo, um imóvel, vamos te dar um exemplo, num banco grande a 11,5% dos juros. O ano que vem, cenário, você concorda comigo, o cenário financeiro econômico pode ser outro. Vamos supor que a gente cai uns juros que o banco abaixou para 9,5%. Você faz uma portabilidade em banco, a sua taxa de juros cai. Você tem uma baixa parcela. São todos mecanismos que você usa para quê? Se você está comprando uma taxa de juros alta, a sua oportunidade de comprar é muito melhor, seu poder de negociação é melhor, você garante a sua compra, ganha dinheiro e lá na frente você consegue fazer algo diferente. Uau. Então existe todo um cenário, não é simplesmente a taxa de juros está alta ou não comprar. Cal, vamos fazer uma análise? Vamos entender. É uma boa oportunidade, Wilson? Então vamos
Vamos entender todo o cenário para a gente fazer isso acontecer? Uau. Você só consegue fazer isso como bom profissional. Nós estamos caminhando pro final, mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Você trabalha com realização de sonhos das pessoas, Sim. né? Porque existe um estigma, vou colocar assim, pro brasileiro. Primeiro, quem casa é que casa. Sim, tem esse dito aí popular. E segundo ponto que tem no brasileiro que pagar aluguel não presta. Uhum. Como que é isso pra você e olhar do cliente, às vezes aquela é a única oportunidade, aquele é o único dinheiro que é juntou na vida toda, por mais que seja o padrão, porque eu acredito que tem várias pessoas e, tipo, a primeira vez que ela vai conseguir comprar um imóvel no valor alto. Sim. Como que é isso pro Rodrigo, mexer com o sonho das pessoas? Como é trabalhar com isso, com sonho? Serviço. Prazer de servir. A gente tá ali para poder achar a oportunidade que ele quer. Uhum. Trabalhar com o sonho das pessoas e fazer o melhor trabalho. Isso nada mais que receber, né? Você ter o feedback de que, Rodrigo, eu conquistei aquilo, você me ajudou a conquistar. Você me proporcionou porque eu tivesse acesso a isso, Uhum. né? Isso é muito gratificante. Sim. Uma das coisas que me fez ficar no mercado imobiliário. Eu lembro quando eu vendi. Tem cenas na vida que são marcantes, né? Eu preciso te contar isso. Uma vez a gente vendeu um imóvel para um rapaz que trabalhava numa empresa de ônibus, isso lá atrás. Uhum. E ele comprou um imóvel num apartamentozinho pequenininho, lá em Vespasiano, na época de imóvel. Uhum. E aí ele teve, assim, nós conseguimos aprovar o crédito dele na caixa, foi tudo com muito custo e tal. E aí que ficou faltando o quê? Exatamente a parcela e o dinheiro da comissão. E aí eu sentei na época com o Davidson, que era o meu padrinho no mercado imobiliário. E aí a gente falou assim, cara, esse cara é bacana demais, velho. Nós precisamos fazer uma luta pra esse cara. E ele, assim, o cara tá realizando o sonho dele. A gente deu acesso pra ele resolver. Nós resolveu financiamento, resolveu em tudo. Aí ele falou assim, cara, vamos parcelar a comissão desse cara. E aí nós parcelamos, nós fizemos algo a mais para que ele conquistasse o sonho. Rodrigo, traz isso para uma realidade hoje de um cara que anda de Porsche e tem 10 milhões de carro na garagem. Amém. Hoje a gente trabalha com o slogan exclusividade. Sim. Esse tipo de cliente de altíssimo padrão, ele gosta de muita coisa que está no mercado. Mas hoje ele tem tanto acesso que ele quer comprar o não acessível. O não acessível, para um bom profissional, ele é exclusividade. Só quando você coloca esse multimilionário dentro de algo que ele não esperava ter acesso, aquilo ali também já é uma realização. Sim. E ele te dá, ele te valoriza por isso. Então eu já tive clientes, tenho clientes assim, que ele nunca imaginou na minha casa que ele está ainda. Mas você, com seus acessos, com seu profissionalismo, com seu talento e com tudo que você faz, você consegue colocar aquele cara ali dentro. Então, ou seja, não adianta ter 20, 30, 40, 50 milhões de reais para comprar um imóvel. Se você tiver acesso a ele, vai comprar. Sim. Quem é o cara que faz isso? Corretor. Pronto. O bom profissional, o bom corretor e o cara que tem acesso, ele consegue levar aquele dinheiro num lugar que talvez ele não conseguiria chegar. Uau. Entendeu? Então, não é só lá embaixo que isso acontece. Lá embaixo que eu digo assim, não é só lá nas classes, né? No alto padrão e no AAA também isso acontece. Sim. Então, por isso que a gente vê grandes corredores hoje sendo super destaques, né? Eu tive a oportunidade de sentar na mesa agora há pouquíssimo tempo de um corretor que hoje, ele para mim é um dos maiores corretores hoje de altíssimo padrão no Brasil, é o Marcelo Araújo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo dentro do Rosewood, lá em São Paulo, num evento que a gente foi, e ele vendeu a cobertura, atualmente ele vendeu a cobertura do Faustão, 120 milhões de reais. Me fala uma coisa, o cara que comprou essa cobertura, ele não poderia ter ligado pro Faustão se ele fosse realmente um cara de acesso, ligado pro Faustão, falar, Faustão, eu quero comprar essa cobertura, você que está à venda? Primeiro, e quem nem sabia que essa cobertura estava à venda. Uhum. Segundo, o cara que comprou não tinha acesso ao Faustão, quem tinha? Pronto. Então nem sempre é o dinheiro que ele tem. É o acesso. Quem tem acesso, muitas das vezes é o corretor. Muitas das vezes não. É o corretor de imóveis. Então, se engana
aqueles que acham que lá do AAA, no multimilionário, isso não funciona. E, na verdade, lá funciona até muito mais. Sim. É isso. Uau. Que aula. Que aula. Não é? Sabe o que você me mostrou? Tanto que um corretor precisa de ser bem relacionado. É. Igual esse exemplo que é agora do Faustão. Porque o cara é muito laser relacionado. Total. Provavelmente o Faustão procurou ele ou indicou. Relacionamento. Essa venda durou praticamente 1 hora e meia de negociação. Entre dinheiro, como fazer, como vai. Você imagina uma quantia absurda dessa. Como você faz uma transação, como é o imposto. É como fazer. Não é mais simplesmente me dá o dinheiro e eu te dou o produto. Não, é como fazer isso tudo. Então, o que as pessoas não entendem é que o corretor de imóveis, dependendo de onde ele está e do nível que ele chegou, da onde ele atingiu, que ele é um profissional que ele precisa ser muito mais do que o corretor de imóveis. Não é simplesmente um cara que pega o dinheiro de um e coloca dentro da casa de outro, na conta do outro e traz para cá. Envolve muitas outras coisas. Então, o que me fez ficar no mercado até hoje, e o que me leva, tudo que eu tenho hoje, todos os acessos que eu tenho, foi através do mercado imobiliário para alguns states. O que me faz ficar é realmente isso. Eu achava que era em outras ocasiões que eu iria servir. Não. Eu consigo servir dentro dessa classe, dentro desse nível que eu estou, eu consigo servir muito bem e ser reconhecido e bem operado. Uau. Uau. Incrível. Que conversa. Que conversa. E agora, para gente finalizar, antes de agradecer, quero muito que você mande um recado para quem está em casa. Ou ele já é um corretor imobiliário e está precisando, quer avançar, quer vender mais. Sim. Ou é uma pessoa que talvez esteja querendo entrar no mercado imobiliário. Quais são as dicas que você dá para quem está em casa nos assistindo ali agora? Para quem já é corretor de imóveis, né? Vamos falar assim. Para quem já é corretor de imóveis, responsabilidade, caráter e intencionalidade. Responsabilidade. Você precisa de ter responsabilidade quando você vai apresentar o seu cliente. O que você vai falar do seu cliente? Caráter. Você precisa fazer tudo às claras. Você precisa fazer tudo com verdade. E intencionalidade. Você precisa ser intencional no que você vai mostrar. Você precisa mostrar os produtos certos. Você precisa entender o que você vai fazer. Porque existe muito corretor por aí que faz de qualquer jeito. E aí aquela venda, ela não acontece, ela simplesmente pula. Não é uma venda que acontece, ela pula. Uma das principais características que eu digo no começo é porque eu nunca fazia um negócio só, eu sempre fazia 2. Eu sempre sabia, se eu vender esse imóvel, eu vendo para ele. Então, o que eu fazia? Eu entendia todo o contexto do negócio e fazia aquela venda eu saí para que eu fizesse outra venda. Então, isso no mercado imobiliário chama dobradinha. Então, é o rei da dobradinha. Fazer sempre 2 negócios. E para quem está entrando no mercado imobiliário, primeiro de tudo, se capacita e estuda. Sim. Se capacita. Tenha força de vontade. O mercado imobiliário não é brincadeira, né? É uma profissão muito séria. A gente tem os nossos impostos. Existe um custo para você ser corretor de imóveis, que muitas das vezes, nos primeiros meses ali, você vai patinando para conseguir investir. Mas tenha força de vontade, que é um mercado, assim, sensacional. Não existe ninguém que compra imóvel sem um profissional que entende de imóvel. Não tem chat GPT que vende imóvel. Ele pode ajudar na internet, mas o robô não vai vender imóvel. Nunca vai existir, na minha visão, um robô que quer pegar um cliente, levar do imóvel e vender para ele. Verdade. Sempre vai ter que ter um profissional para isso. Verdade, verdade. Meu amigo, muito, muito obrigado, de verdade. Que aula. Eu que agradeço. Eu fiquei apaixonado com essa conversa. Precisávamos ter mais umas 4 horas para nós poder falar. Aqui, se deixar a gente aqui, nós viramos o dia Exato. conversando, porque nós somos bons de papo dentro. Os dois E o mais importante, Alex, o bom de papo, é porque, como você disse lá no início, é a sinergia, né? Que você teve com E vai. Ivaí, né? Que é a sinergia. E nós temos, porque eu gosto de você, sou seu fã. Eu sempre falei isso com você. E que papo dos dois. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de te ouvir, de conhecer um pouco mais do Rodrigo, das raízes do Rodrigo, que você saiu literalmente de um ponto e você já alcançou o B, o C, o D e está avançando
para degraus no cada vez mais alto. Amém. É isso que a gente quer. Dá, vou explicar, espera. Eu que te agradeço por ter me convidado. E as portas estão sempre abertas, meu amigo. Volte sempre. Amém. E também quero agradecer você de casa por ter nos acompanhado até agora. Me conta nos comentários o que você achou desse papo com o Rodrigo. Me conta aqui o que você aprendeu, qual foi o insight que você tirou dessa conversa, porque eu não sei se você entendeu, mas se você está querendo ser um corretor de imóveis, ou na verdade qualquer profissão que você esteja almejando participar, você precisa de ser muito bem relacionado, aprender a se comunicar de forma excelente, porque o Rodrigo, você viu que ele fala muito bem. E terceira coisa, ter Deus. Ter Deus no seu coração em qualquer negócio que você fizer. Você precisa de colocar Deus em tudo para que você vá bem. Já diz a palavra do Senhor isso, hein? Então, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por mais um episódio. Nós estamos te esperando na próxima quinta com mais um Pode Esperar rumo aos 100 episódios. Rumo aos 100 episódios. Nós vamos chegar lá, hein? Vocês vão me ver nos 100 episódios. Um grande abraço.